Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país e nas nossas turmas há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Eleitoral que eu queria conversar com vocês, que também é importantíssimo, são as representações por captação ilícita de sufrágio. Aí vocês vão pensar, poxa, mas a captação ilícita de sufrágio não é muito parecida com a AGE por abuso de poder econômico? Até tem algumas semelhanças, mas não é a mesma coisa. E é isso que a gente vai ver agora. A representação por captação ilícita de sufrágio está prevista no artigo 41A da Lei 9.504 de 97. Vamos ver? Vamos lá. Vejam só aqui como ela está colocada na nossa legislação. Olha aí, ó. Ressalvado o disposto no artigo 26, constitui captação de sufrágio vedada por esta lei o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de 1.000 a 50.000 FIR e cassação do registro ou diploma, observado o procedimento previsto no artigo 22. Meus amigos, olhem quantas informações importantes nós temos aí no artigo 41A da Lei 9.504 de 97. A gente tem os verbos que vão gerar essa conduta, né? Quando o candidato doa, oferece, promete ou entrega, o quê? Vantagem ou bem a um eleitor, com qual finalidade? Com a finalidade de obter o voto. Diz o período, o lapso temporal que isso tem que acontecer, que é desde o registro da candidatura até o dia da eleição. A representação por captação ilícita de sufrágio, a captação ilícita de sufrágio, ela tem esse limite temporal. O que isso significa? Ora, para um fato se caracterizar como uma captação, vou até voltar a imagem aqui para mim, para explicar isso, olhando bem de pertinho para vocês, que é o seguinte, para um fato ser caracterizado como uma captação ilícita de sufrágio, a doação, a entrega, a oferta da vantagem ao eleitor, ela tem que acontecer entre o pedido de registro da candidatura e a data da eleição. Se for fora desse período, pode ser outros delitos, outras situações, outros ilícitos, mas captação ilícita de sufrágio não vai ser. Para incidir o 41A, obrigatoriamente, a captação tem que acontecer, a compra de votos tem que acontecer entre o pedido de registro da candidatura e a data da eleição. Se for fora desse período, pode configurar o crime do 299? Pode. Pode configurar outro ilícito eleitoral? Pode. Mas captação ilícita de sufrágio não vai ser. Tá? Então temos vários pontos importantes. O rito, artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, também está no caput do artigo 41A. As sanções, multa e cassação do registro de diploma, também estão no caput do artigo 41A. Então no caput do 41A tem muita coisa. Tem muitas informações importantes. Né? Qual o bem jurídico tutelado por esta norma, pessoal? Aqui é a liberdade do voto do eleitor. Quando vocês pensarem numa captação ilícita de sufrágio, como essa que nós estamos vendo aqui, pensem, vocês não têm que cogitar de avaliar a interferência na normalidade, na legitimidade das eleições. Não tem isso. Aqui visa-se proteger a liberdade do voto do eleitor. Basta que um único eleitor tenha sido corrompido nos termos do artigo 41A para que se possa julgar procedente essa ação eleitoral. Um único eleitor. Por quê? Aqui não se exige que o fato seja grave a ponto de afetar a normalidade do pleito. O bem jurídico tutelado aqui, qual é? É a liberdade do voto de cada um dos eleitores. Tranquilo, pessoal? Beleza. Vamos tratar de alguns pontos importantes dessa ação que podem ser, que eu separei aqui, que podem ser cobrados na prova. Vou botar aqui no slide para vocês. Primeiro, artigo 41A, parágrafo 1º, que fala sobre uma polêmica antiga a respeito da necessidade ou não de um pedido explícito do voto do eleitor. E o 41A, parágrafo 1º, deixa claro que não é necessário
para a caracterização desse ilícito civil eleitoral que tenha havido pedido explícito do voto do eleitor. Desde que o autor dessa representação consiga comprovar a intenção da mercancia do voto, o dolo específico de comprar o voto do eleitor, a partir das circunstâncias do caso concreto, já pode ser julgada procedente essa ação, ainda que não tenha um pedido explícito, expresso do voto do eleitor. Então esse é um ponto importante, tá? Gente, somado a isso, tá? Também vou falar daqui a pouquinho, quem são os legitimados ativos para a propositura dessa ação eleitoral? Os 4 de quase todas as ações eleitorais: partido político, coligação, Ministério Público e candidato. Tranquilo? São os 4 legitimados para propor essa ação eleitoral, que é a representação por captação ilícita de sufrágio. Gente, outro ponto importante, artigo 41A, parágrafo 2º. O que o artigo 41A, parágrafo 2º da Lei 9.504, ele fala? Ele fala que as mesmas sanções que se aplicam no caput para a corrupção, né, para a captação ilícita do sufrágio através da doação, da entrega de uma vantagem em troca do voto, as mesmas sanções vão ser aplicadas contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça à pessoa com o fim de obter o voto. É isso que está no artigo 41A, parágrafo 2º. Ou seja, além dessa parte da corrupção propriamente dita, da compra de votos, essas sanções do 41A caput também vão se aplicar contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça contra o eleitor. Beleza, gente? Maravilha. Eu falei para vocês agora há pouco que o fato para se caracterizar como uma captação ilícita de sufrágio tem que acontecer entre a data do pedido de registro da candidatura e o dia da eleição. Não foi isso que eu falei? Muito bem. Agora, tomem cuidado, tá? Porque esse é o prazo, esse prazo é para o fato de se caracterizar como uma captação ilícita de sufrágio. O prazo para a propositura dessa representação é outro. É desde o pedido de registro da candidatura até a data da diplomação. Tá? Então, o prazo para o fato de ser considerado uma captação ilícita de sufrágio é do pedido de registro da candidatura até a data da eleição. Mas o prazo para a propositura da ação é do pedido de registro da candidatura até a data da diplomação. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Então, só para finalizar o nosso bloco, quero chamar a atenção para mais um detalhe importante que eu acho que pode ser cobrado na prova, porque é um assunto que já foi bastante discutido pelo TSE, a questão do legitimado passivo. Eu já falei dos legitimados ativos, agora eu vou falar do legitimado passivo da representação do 41A da Lei 9.504, que é a captação ilícita de sufrágio. Ora, pessoal, olha, atenção, o TSE, contrário a toda a doutrina de direito eleitoral, tem o entendimento que somente o candidato pode figurar no polo passivo de uma representação por captação ilícita de sufrágio. Toda a doutrina é contra isso, a maior parte da doutrina é contra isso. No entanto, o TSE faz uma interpretação literal do artigo 41A caput e não admite que terceiros que tenham contribuído para esse fato, que não sejam candidatos, não admite o TSE que eles figurem no polo passivo dessa representação. Ou seja, quem figura no polo passivo da representação por captação ilícita de sufrágio? Somente o candidato. Claro, se for uma eleição majoritária, aplica-se lá a súmula 38 do TSE. Né? Eleição majoritária contra a chapa. Se vai contra um, vai contra o outro também. Vai contra o titular e o vice, no caso de chefe do Poder Executivo, e contra o titular e os suplentes, no caso de Senado. Aplica-se a súmula 38 do TSE. Tá? Mas muito importante vocês terem essa atenção, que somente candidato figura no polo passivo da representação por captação ilícita de sufrágio. Meus amigos do Sobre Direito, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Foi uma honra estar aqui nesse curso, né, mostrando os temas essenciais para a prova do Ministério Público. Foi uma honra estar aqui. Agradeço demais o convite de toda a equipe do Sobre Direito, né, para falar sobre esses pontos mais importantes. Claro, o objetivo aqui foi tratar de temas que toda hora são cobrados em provas. Ainda outros temas são importantes para vocês estudarem. Por exemplo, crimes eleitorais. Acho importante vocês ficarem bem atentos aos crimes eleitorais para a prova do Ministério Público. Propaganda eleitoral é outro tema que também pode ser cobrado. Enfim, tudo que envolva diretamente a atuação do promotor eleitoral.
Tá bom, gente? Então eu agradeço demais a atenção de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, só entrar em contato comigo através do Instagram, @Prof. Bruno Gaspar. Muitíssimo obrigado. Até a próxima.